cara? Então, no karatê, eu já até falei isso antes, que eu sofria um bullying quando era criança, né? Hoje em dia se fala bullying, eu nem gosto tanto desse termo. Eu era sacaneado, mas realmente houve um rapaz, um menino que era bem mais velho que eu, que ele tinha problemas em casa, né? E ele descontava em mim, cara. Ele me batia muito mesmo, batia mesmo. Batia mesmo? Batia, dava soco na barriga. Caralho. Tanto que um dia o meu irmão mais velho descobriu que eu apanhava porque ele me deu uma cintada na barriga. Porra. Desceu com um cinto. Escola isso, cara? Não, era no condomínio, era no prédio. Então imagina o meu pavor, que eu morava no Riviera e desde cedo meus pais deixavam eu descer sozinho. Então desde 8, 9 anos de idade eu descia sozinho para ir para a quadra. Aí, às vezes eu pegava elevador com ele mesmo, era uma sessão de apanhar mesmo dentro do elevador. Esse tipo de coisa mexe com a cabeça de fato, né? Mexe, cara. Aquilo me... Primeiro que eu não entendia por que ele fazia aquilo comigo, não entendia. E ele era altamente problemático e ele era bem mais velho que eu. Na época, então, eu, sei lá, com 8, ele tinha, sei lá, 13, 14, ele era bem mais velho. E ele me batia muito, cara. Batia muito. Uma vez eu lembro que ele veio com... Não sei onde ele arrumou uma algema, tentou me prender na grade. Que é isso? Só que essa eu corri, eu mas fugi. o cara era doido mesmo. Não, o cara era doido mesmo, de verdade. Não é modo de dizer, não. Por isso que eu nem gosto tanto de falar bullying, porque foi uma parada mais bizarra, cara. E eu tava até lembrando isso com o meu irmão outro dia. E ele me lembrou de uma história que eu não lembrava. Ele me lembrou dessa do cinto, que eu cheguei todo marcado. E isso só parou porque eu não contava. Porque a gente... É estranho isso, mas quando eu estava sofrendo ali uma parada física, e eu ficava com vergonha. Então eu não contava para ninguém, para meu pai, para minha mãe, para ninguém. E aí um dia eu cheguei em casa, meu irmão, eu chorando, tentei não contar, o meu irmão levantou minha camisa, eu estava todo lenhado. Aí ele, meu irmão, tu vai me falar agora. Meu irmão é 8 anos mais velho que eu. Aí meu irmão foi nele e falou, cara, deixa eu te falar uma parada. Se você encostar a mão no meu irmão de novo, eu vou quebrar tua cara. Ele, vou chamar meu pai. Eu falei, se tu chamar teu pai, o teu pai vai me bater e eu vou te bater mais ainda. Aí tu vai chamar teu pai vai me bater, eu vou bater em você mais ainda. Então nunca mais se encosta no meu irmão. E aí ele parou. Só que aquilo me deixou inseguro. E eu cresci dali pra frente, 9, 10, 11, 12 anos, me achando, sou frouxo. Botei essa marca na minha cabeça, eu sou frouxo. Toda vez que tinha uma situação de confronto na escola, no condomínio, eu afrouxava. Então eu não era aquele... Eu chorava, eu pedia, não... Te pego lá fora. Nossa, eu ficava tremendo na sala de aula. Você recebia já o feedback de tudo aquilo que você vivia na mão desse maluco? Cara, aquilo voltava. Sim. E eu me falava, cara, eu sou frouxo. E como eu achava que eu era frouxo, toda a situação de confronto eu corria. A tendência era correr. Aí veio o boom do jiu-jitsu. 1991, ali na Barra, o jiu-jitsu fervendo. Meus amigos todos entraram no jiu-jitsu, eu fui lá me inscrever no jiu-jitsu também. E eu vi, hoje em dia eu sou apaixonado em jiu-jitsu. Pratiquei até muito com o Vinícius Antony, jiu-jitsu me ensinou muito. Irado. Só que eu, na época... fã do Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, eu falei, caraca, não é bem isso que eu queria soco, chute e tal. Aí um meu melhor amigo na época, que até hoje é meu melhor amigo, me levou para ver uma aula de karatê com o professor Hugo Arrigoni, que é uma lenda do karatê. E ele, sobrinho dele, Cristiano Arrigoni. Quando eu vi a aula, eu falei, meu irmão, é isso que eu quero. Quero sair dando soco chute nesses malandros. Quero aprender isso aí. Mas eu não tinha essa visão de reagir contra ninguém. Eu queria aprender aquilo ali, que eu gostava, eu era fã do Bruce Lee, fã do Jean-Claude Van Damme. E eu lembro quando eu era faixa amarela, eu dei sorte, porque o irmão do Hugo Arrigoni, o Ricardo Arrigoni, ele, como eu era amigo do sobrinho dele, ele meio que adotou a gente, e na época o adotar queria dizer, batia na gente para ensinar a gente a ficar cascudo. E eu me lembro que o primeiro soco na cara que eu tomei, cara, pegou até no meu nariz, sangrou, e eu não senti nada, cara. Eu não senti medo, eu falei, meu irmão... É só isso? É só isso mesmo. E dali para frente, cara, eu mergulhei de cabeça no karatê, e eu encontrei esse cara, anos depois, dentro do elevador. O problemático? Problemático. Eu já tinha 17 anos, já estava na faixa marrom do karatê, grandão, eu já estava desse tamanho que eu sou hoje, e ele já bem menor que eu passei ele batido, né? O mundo girou, irmão. Cara, o mundo girou, a gente entrou no elevador, e aí eu lembro que a minha primeira reação, falei, caraca, eu vou dar uma pavora nesse cara agora. Que voltou. Só que eu fiquei com pena dele, vou te ser sincero, porque tava ele, aí ele meio que falando sozinho, assim, umas paradas, ele... Bom dia, falou, não me reconheceu, fazia anos que a gente não se viu, eu tava cabeludão. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, quer saber de uma coisa? Não vou fazer nada. Aí o cara ficou lá, no canto dele, saiu. E ali eu percebi que, por mais que isso tivesse me marcado numa época, eu não me transformei numa pessoa que ia devolver a violência pra ninguém. Então meu irmão, nunca briguei na rua, nada, eu canalizei toda essa minha energia de luta pro campeonato mesmo, pra competição. Tu podia ter virado o opressor da vez ali com ele, né? Podia ter virado ali. E dá maior vontade. Cara, deu. Porra, lógico. Quando eu entrei no elevador, eu falei, caraca,
É agora, pegar irmão. esse maluco aqui dentro, vou escovar ele aqui dentro. Mas aí eu falei, eu fiquei com pena, juro. Eu achei ele tão pequeno. Indefeso, né? Pequeno até como pessoa, assim. Nem tão pequeno de tamanho, mas assim, achei ele... E aí ele falando assim, resmungando assim, eu falei, caraca, esse cara é muito maluco. Ele deve ter uma vida muito ruim. Aí, deixei pra lá, nunca mais vi. Graças a Deus. E aí o karatê mudou sua cabeça como um todo quando você começou a treinar, trocar porrada, né? Totalmente, porque eu comecei a me sentir mais seguro e gostava, cara, daquele negócio. Então eu canalizei. Eu vi até uma vez o Arnold Schwarzenegger falando isso, que ele tinha uns problemas lá de relacionamento, acho que até com o pai dele. E ele canalizou isso tudo para musculação. Sim. E eu fiz isso, cara. Eu fiquei obcecado pelo karatê. Então eu chegava na academia, a aula era às 7. Eu chegava na academia às 5. E eu ficava lá socando saco de pancada. Tem uma madeira que a gente soca também chamada makiwara. Eu ficava socando makiwara e lutando com esse meu amigo, o Cristiano. A gente chegava mais cedo, lutava, trocava pancada. Eu já quebrei a costela dele, ele já quebrou meu nariz. E isso tudo foi muito bom para mim, cara. Que foi me dando uma casca grossa e, ao mesmo tempo, segurança. Dali para frente, todas as situações de confronto que eu tinha na rua, eu não precisava brigar, porque eu estava tão seguro que eu falava, pô, camarada, para com isso. E a pessoa sentia, cara. Então, aí mudou muito a minha vida. Por isso que eu fiquei tão obcecado pelo karatê. E o karatê que você treinava, porque karatê tem vários estilos, né? Vários. Eu lembro que eu era moleque mesmo, 6 anos de idade, 7 anos de idade, quando eu aprendi a ler, meu pai me deu um livrinho chamado Karatê Do, uma capa amarela, que era todo desenhado, um monte de ilustração, que era como se fosse um manual de karatê. Guia, né? Um guia. Tinha muito isso. Maneirinho. Só que aquele era um livro. Ele tinha mais uns 2 ou 3 que era um monte de karatê diferente. Qual era o seu estilo de karatê? Karatê Shotokan tradicional. Pode crer. Porque dentro do Shotokan tem várias ramificações também. O que aconteceu? O karatê ele ficou muito popular. O Bruce Lee foi o grande responsável, apesar dele ser do Kung Fu. Não tem nada a ver com karatê. Mas, nos Estados Unidos, essa palavra karatê, ela começou a ser usada para tudo. Até a Academia de Taekwondo usava karatê. Porque ficou muito popular esse nome, karatê. Então, o pessoal soco e chute ficou muito popular e começou a dividir. E aí o karatê, cara, começou a cair muito. Então, o karatê que eu faço é o tradicional, mas já é uma subdivisão. Do Shotokan. Porque você tem o esportivo, que foi para as Olimpíadas, que é a WKF, você tem o karatê tradicional, que é uma outra federação. Ele só durou um ciclo nas Olimpíadas, né? Infelizmente, sim. Que loucura. Que apesar de não ser o meu karatê, eu gosto muito, eu assisto muito vídeo deles lutando, acho bacana, as regras são diferentes, mas eu acho bem interessante. E eles fizeram de tudo para entrar nas Olimpíadas, por isso que eu acho injusto. A WKF, ela se adaptou todinha, ela colocou protetor azul, protetor vermelho, para diferenciar. No meu, por exemplo, é branco e vermelho, que é o original. Então, um luta com uma faixa branca, o outro com a faixa vermelha. Eles botaram azul e vermelho para ficar mais parecido, mais dividido, mais parecido com boxe. Eles botaram multiponto. Então, não é, o meu é igual ao judô. 2 vazar e 1 ippon. O deles não, o deles é multiponto. Por quê? Para ficar mais interessante. E aí, mesmo assim, eles fizeram as Olimpíadas e saíram. E foi teste aquele... Foi. Foi teste. Foi Pode crer. Chamou-se de esporte exibição. Exibição, exatamente. E aí, infelizmente, eles saíram, mas eu acho que eles vão acabar voltando, cara. E merecem, porque eles fizeram todo o caminho e os atletas que estão lá se dedicam exatamente para isso, para o sonho olímpico. O meu karatê é o karatê que é o karatê original, como foi concebido lá no Japão. Em 1949 foi fundada a Japan Karate Association, a primeira organização de karatê. E o objetivo dessa organização era juntar todo o karatê. Não deu certo. Desde lá não deu certo, mas o objetivo era que o karatê fosse uma coisa só. E eles criaram uma regra imitando a regra do judô, porque o pai do karatê Shotokan, o Funakoshi, era muito amigo do Jigoro Kano. Sensacional. Foi o Jigoro Kano que levou ele de Okinawa para Tóquio para se apresentar para o imperador. Falou, cara, vem mostrar esse negócio aqui. Caralho, sério, bicho. Inclusive o kimono do karatê foi também por causa disso, porque eles treinavam em Okinawa de bermudão, de qualquer coisa. Ah, foi imitando o judô. Aí o Jigoro Kano falou, cara, vai fazer uma apresentação, mas pô, bota uma roupa bonita. Bota um uniforme. Bota um kimono, bota uma faixa bonita e tal. E eles foram para lá e se apresentaram em Tóquio, e o karatê explodiu em Tóquio. E o Funakoshi e o Jigoro Kano sendo amigos, depois que o Funakoshi morreu, ele não gostava de competição, mas depois que ele morreu, o Nakayama, que foi o sucessor dele, organizou as primeiras competições e usou a regra do judô. E o meu karatê é esse. O meu karatê é esse, que vem desde lá, essa linha retinha, 2 vazar e 1 ippon. Eu até cheguei a competir nesse karatê multiponto, gostei pra caramba. Eu só não continuei, cara, por falta realmente de tempo.